Moçada, o Clube dos 50 hoje vai falar dos acontecimentos mais importantes da história do heavy metal. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, é o Clube dos 50, chegando hoje com o aniversário de uma banda, de um disco lançado em 1974. Antes de falarmos do petardo em questão, queria pedir para vocês fazerem a sua inscrição, quem ainda não o fez, né? E deixar lá seu like para que o canal continue crescendo cada vez mais. Moçada, como eu falei, hoje nós vamos falar de um lançamento que foi há 50 anos e que representou uma das coisas mais importantes que aconteceram na história do heavy metal. Porque nós vamos falar do lançamento do Rock'n'Rolla, o primeiro disco do Judas Priest. E o Judas Priest, desnecessário dizer a importância que essa banda tem para o heavy metal. Assim como o Black Sabbath, assim como o Iron Maiden, assim como o Accept e tantos outros, o Judas Priest é o próprio heavy metal, tá? Você fala em Judas Priest, não tem como desassociar. É uma banda de fundamental importância, extremamente influente em vários aspectos, principalmente no som, né? A banda que introduziu a dupla de guitarristas para o mundo do heavy metal, né? Fiz uma curtinha aqui, onde nós comentamos a diferença entre ter dois guitarristas e ter uma dupla de guitarras, né? Então, K.K. Downing e Glenn Tipton, aí fizeram a primeira grande dupla de guitarras do heavy metal. O Judas Priest também introduziu aquele visual com o couro preto, com as taxas, com as correntes, com os braceletes. Uma banda aí seminal, fantástica, maravilhosa, com aquele núcleo deles lá, né, com o Robbie Halford, Ian Hill, Glenn Tipton e K.K. Downing. Nesse disco aqui foi o começo de tudo, foi a primeira gravação, o primeiro LP, o primeiro disco que o Judas Priest soltou em 1974. Alguns que reclamam dele, como sempre, né, tem os críticos lá que vêm chatear, que não é um disco muito bem definido, que a banda ainda não tinha encontrado lá o seu som, tal. É verdade. Primeiro disco acontece muitas vezes com muitas bandas, né? Ainda tem ali uma miscelânea de algumas coisas até a banda pegar o seu rumo mesmo. E foi o que aconteceu com o Judas Priest, mas já tinha muito do Judas Priest, sim, nesse disco aqui. Então você vê aqui coisas maravilhosas, você vê alguns toques de blues, você vê algumas baladas extremamente pesadas, você vê aquele heavy metal mais acelerado que consagrou a banda depois, um desempenho vocal fantástico aí do Robbie Halford, grandes solos de guitarra, um baixo pesadíssimo, grandes viradas de bateria, um verdadeiro documento metálico que não pode passar despercebido. Moçada, isso aqui foi o começo, é como eu estou dizendo, ó, o começo desse gigante maravilhoso que se tornou depois o Judas Priest, toda a influência. Vamos dar uma passada pelo disco aí, faixa por faixa, né? O disco começa com One for the Road, que tem alguns toques de blues, como eu falei para vocês, o disco tem alguns toques de blues, mas já tem, né, o DNA do Judas Priest ali colocado. Segue a faixa título, Rock'n'Rolla, que é meio hard rock, né? Uma coisa que o Judas Priest nunca abandonou na sua carreira, né? A banda que sempre foi um heavy metal bem tradicional, mas sempre teve algumas quedinhas ali pro hard rock de vez em quando. Segue aqui, ó, o que eu chamei de trilogia do frio, porque são 3 faixinhas curtinhas aí que falam de inverno, né? Ó, Winter Deep Freeze e Winter Retreat. Então são 3 faixas aí curtas, meio psicodélicas, que são a trilogia do frio, mas é muito legal também. Essa do psicodelismo, o Judas Priest não seguiu muito mais depois não, mas aqui ficou bastante legal, ó. Depois tem Shitter, bem no estilão, o estilão que consagrou o Judas Priest ao longo dos anos depois. Essa aqui já era o Judas Priest bem como ele ficou mesmo ao longo de toda a sua carreira. Aí vem depois Never Satisfied, também no estilo, né? Seguindo bem o estilo Judas Priest de ser. E aí, maçada, vem Run of the Mill. Uma baladona longa, uma baladona maravilhosa, arrastadona, pesadona, aquela, sabe quando você vê assim que parece que tem uma disputa entre os caras, um querendo ser melhor do que o outro? Claro que quando tem essa briguinha,
pelo menos é o que eu sempre penso, tá? Quando tem essa briguinha aí, interna, numa interpretação, quem ganha somos nós, né? Porque daí nós temos uma interpretação fantástica de cada um deles. Segue aí, Dying to Meet You, que é uma balada já um pouco mais aí melada, né? Que depois ela pega, acelera um pouco mais do meio para frente e fecha com Caviar and Mets. Também essa aí é uma instrumental meio curtinha aí que mostra também toda a capacidade desta grande banda que é o Judas Priest, que nos brindou depois com trabalhos fantásticos ao longo da sua trajetória. É aquilo, ó, se esse disco não tivesse existido, se essa banda não tivesse existido, com certeza o heavy metal seria outro e teria sido bem mais pobre. Aqui você vê as grandes influências da onde vieram, né? Grande parte da influência das bandas da New Wave of British Heavy Metal, não só no Judas Priest, mas muitas, né? Das influências vieram daqui do Judas Priest, influências até em outros gêneros aí, né? De hard rock também. Você vê até no thrash metal, você vê influências aqui, principalmente mais tarde, até quando o Judas Priest acelerou mais o som. Banda que, olha, não tem o que falar, não dá para falar de heavy metal sem falar de Judas Priest, e aqui foi o começo de tudo. Não deixe de conferir, é um petardo, um documento, algo de suma importância, como eu falei para vocês, ó, um dos capítulos mais importantes da história do heavy metal. O heavy metal não seria o que é hoje se não tivesse existido Judas Priest, volto a dizer. Então, quem conhece esse play sabe do que eu estou falando. Quem não conhece precisa conhecer o início desta grande, fenomenal banda. Então vão atrás, curtam de montão, mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!